recebemos João Câncio, ele que é engenheiro mecânico com mestrado em engenharia da produção pela Poli, 25 anos de experiência, diretor de excelência operacional da XYZ Consultoria, especialista em Kaizen e sistemas de gestão de empresas, né? Coordenador do Núcleo de Excelência Operacional do Ciesp em Guarulhos. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, João. Muito obrigado, Ricardo Dantas. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Uma grande oportunidade para levar conhecimento às pessoas que estão querendo prosperar com as licitações públicas. Exatamente. Ô, João, mas eu vi aí que você tem um forte relacionamento aí com o Ciesp. E antes da gente levar o principal tema, que é o compliance, eu gostaria de que você falasse um pouquinho aí do panorama aí referente à Covid, devido ao seu relacionamento aí com o Ciesp. Por favor. Realmente as empresas estão com muita dificuldade no aspecto de negócios, com clientes, mas acho que é muito importante destacar que as empresas públicas estão contratando. E para isso eu trouxe aqui 2 exemplos que eu acho que seria muito oportuno para que a gente consiga então mostrar para o nosso público que existem oportunidades de negócio. Então eu vou compartilhar aqui duas situações. Uma delas, olha só que interessante, existe uma licitação aberta no mercado que é para comprar 10 mil peças de camisas, calças e macacões como uso de GPI. Isso gira em torno de mais ou menos R$1 milhão. Então é uma oportunidade concreta que empresas que atuam nesse segmento podem atuar, ou seja, o cliente está comprando. Isso é muito recente, é desse mês de junho de 2020. Vou aproveitar antes de você colocar outro só para desmistificar. O governo não está comprando só material de saúde, né, João? É verdade. Então, esses são exemplos de que existem muitas outras coisas em aberto, né? E que geram oportunidades de negócio, né? Da mesma forma, eu peguei mais um outro exemplo que é relacionado a veículos. Então, caminhões leves, vans de passageiros e veículos sedãs, hatches e furgões, também existe uma licitação em aberto, uma ordem de grandeza de em torno de R$15 milhões. Então, existem excelentes oportunidades que podem ser utilizadas para o nosso público, que também está com dificuldade, empresarial, que está com dificuldade de fazer negócios, né? Ô, João, deixa eu explorar um pouquinho mais aí. Mas além das indústrias aí também, como é que ficam os serviços? Isso é muito interessante. Acho que vale a pena também eu compartilhar uma outra situação que eu acho que cabe para o momento em que vivemos. Além, então, das indústrias, a gente tem uma outra situação que cabe para serviços. Olha só, existe mais uma licitação em aberto, por exemplo, que ela diz respeito à contratação de mão de obra de TI. Ou seja, é um serviço de consultoria de TI, são 132 mil horas, estimado em torno de R$8 milhões para poder fazer negócios também em serviços. Ô, João, me chamou a atenção aí pelos os valores aí, né? Você citou aí a parte de serviços também, né? Mas aí eu tenho lá 1 milhão, 15 milhões, 8 milhões. De repente, eu estou assistindo esse vídeo aqui, mas eu sou uma MPE. E como que fica aí para micro e pequena empresa, João? Olha, também existem muitas oportunidades. Eu gostaria de compartilhar também uma situação que você pode ver aqui na tela. Olha só, existe uma necessidade de motobomba, né, que são bombas submersas para transporte de fluido, e em torno de R$12 mil, que são 6 peças. Então, também existem oportunidades para empresas pequenas para que elas também possam fazer muitos outros negócios. Perfeito. É interessante a gente observar isso, porque a gente está falando aqui de oportunidades concretas, né? Mas aí tem lá a micro e pequena empresa, outras empresas que desejam aí participar deste mundo aí. Qual a dica que você, João, deixa aí para que possam aproveitar essas oportunidades? Olha, eu acho que aquelas empresas que já estão acostumadas a participar de licitações, elas já têm até, de alguma forma,
um departamento já preparado para isso. Porém, existem muitas empresas das quais não estão acostumadas a fazer isso e que poderiam estar fazendo também participação das licitações. E existem milhares de licitações que são colocadas no mercado diariamente. São empresas públicas, são municípios do Brasil inteiro, estados e a federação, que colocam centenas de licitações que são oportunidades concretas que certamente cabem para as empresas. Ô, João, agora, primeiro eu quero já agradecer aí, porque eu explorei um pouquinho você realmente, porque tem aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. A gente gosta de trazer aí o empreendedor, eu vejo aí toda a sua carreira, a sua experiência, então é bom que você traga isso, a sua visão sobre o tema licitações públicas. Mas, já que nós vamos entrar aí no tema compliance, eu gostaria de dar uma cutucadinha aqui, porque eu vejo, João, há todos esses anos aí que a gente vem, o nosso papel aqui é convencer pessoas a vender para o governo. Tem uma frase que eu amo, assim, que é, mas isso aí é tudo carta marcada. Ô, João, o que você tem a dizer sobre isso daí? Realmente causa essa sensação quando a gente pensa em licitações, e isso, inclusive, dá o gancho para a gente falar do tema de compliance, que eu acho que é muito importante a gente divulgar isso. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da imagem dos políticos brasileiros. Infelizmente, a gente vê notícias em todas as mídias, televisiva, rádio, impressa ou pela web, que muitos deles estão associados à imagem de corrupção, ou de propina, ou de superfaturamento, ou de desvio de dinheiro. Então, isso causa uma sensação muito ruim em relação ao poder público. Porém, nós temos no Brasil empresas públicas que são muito competentes, muito sérias. Até mesmo para entrar, para os funcionários entrarem nessas empresas, eles precisam passar por concurso público. E normalmente são pessoas muito inteligentes, muito estudiosas que passam nesses concursos. E são funcionários dedicados, são éticos, são honestos. Então, acho que é importante a gente destacar que também essas pessoas que trabalham nessas empresas públicas não gostam de associar a sua imagem como profissional a esses fatos que a gente viu desses políticos. Então, é importante deixar claro que das pessoas que nós conhecemos, são amigos meus, talvez amigos seus, ou de quem nos ouve, que são pessoas decentes que trabalham e não querem associar a essa imagem, né? Então, acho que tem João, esse aspecto, né? Desculpa até te interromper, mas eu já queria linkar com isso daí. Como que você vê hoje essas empresas públicas? O que eles têm feito para não, justamente o que você está falando, não associar a imagem dele a conluio, corrupção? Como é que está funcionando isso hoje, João? Olha, eu gostaria de destacar aqui duas situações, né? Uma delas é em relação a empresas que já se envolveram com essas situações. Então, a gente pode ter como exemplo, talvez aí, situações que já ocorreram no Brasil, e a gente é testemunha disso, né? Como, por exemplo, deixa eu destacar aqui uma delas, que é uma imagem conhecida de nós brasileiros, né? Esse aí virou até máscara, né? O Máscara de japonês, carnaval. o japonês da Federal, ele tem essa imagem aí, né? Conhecida entre nós, né? Mas veja só, a imagem de uma empresa séria como a Odebrecht acaba se envolvendo em situações das quais a gente acaba não achando bacana enquanto empresa e não ter orgulho de participar disso, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de empresas públicas, olha só quantas empresas públicas nós temos disponíveis no Brasil. Além dessas, a gente tem ainda muitas outras que também são muito sérias. E aí a gente acaba percebendo que quem trabalha nessas empresas também tem orgulho de atuar nessas empresas. Eu queria destacar aqui mais algumas só que me chamam a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, a gente tem a Dersa, a gente tem, por exemplo, o IPT, o Metrô de São Paulo, Sabesp. Então, são empresas bastante sérias, que merecem o nosso respeito e elas também têm uma preocupação de não associar as suas respectivas imagens a esses assuntos que nós falamos aí,
ligados à corrupção.